mais uma vez estamos aqui. Olá, meus irmãos. Vou entrar no mesmo assunto, que é vigilância, fé, orar e vigiar, né? Então vou falar aqui sobre a parábola do servo vigilante, para que todos os irmãos entendam. Esse é o último, não vou dizer que é o último, né? Mas esse é o último vídeo da vigilância, né? Todos já sabem aí que é para vigiar, 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 irmão, porque a hora está próxima. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias, né? Quem tiver aí com a metade do azeite, né? Guarde o que tens. Então, é isso aí, meus irmãos. E quem procurar o restante tem que encher as vasilhas de azeite e guardar. Então é isso aí. E sede vós semelhante aos homens que esperam o seu mestre quando houver de voltar das bordas, para que quando vier e bater logo, possam abrir-lhes. Bem-aventurado aqueles servos, os quais, quando o mestre vier, achar vigiando, viu? Em verdade vos digo que se cingirá e os fará sentar à mesa, chegando-se os servirá. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria, e não deixaria minar a sua casa. Então, irmão, aqui esse ladrão, o Messias fala de... Já expliquei sobre isso. Ele fala dele e o ladrão, a besta. Então ele vigiaria, né? A hora que o Messias dissesse: vem meu povo, vem minha família, venham meus irmãos. Eles vão saber, os sábios entenderão. E também quando a besta aparecer, os sábios entenderão. Então aqui, meus irmãos, quando o Messias fala dele, ele fala aqui dele e de Azazel, ok? Portanto, estai vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem, a hora que não imaginais. E disse-lhe Pedro: Mestre, dizeis essas parábolas a nós ou também a todos? Aí no caso aqui é a todos, ok, irmão? Por quê? Eu vou dizer agora. E disse o mestre, respondeu para Pedro. Respondeu a pergunta de Pedro, né? É para nós ou é para todos os anjos, né? Que vieram né? Aqui na terra, que é o... Então vamos lá. E disse Pedro, e disse o mestre: qual é, pois, o mordomo fiel e prudente? Mordomo aqui, meus irmãos, já falei sobre isso lá na parábola da... Parábola não, lá no vídeo lá que eu expliquei. Mordomo aqui é uma das oliveiras, ok, meus irmãos? Veja meus vídeos que vocês vão entender lá atrás. Os vídeos lá para trás. E disse o mestre: qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o mestre pôs sobre os seus servos, para lhe dar a tempo a ração? Né? Bem-aventurado aquele servo a quem o mestre, quando vier, achar fazendo assim. Fazendo assim o que, meus irmãos? Vigiando, né? Né a parábola do vigilante? Então, em verdade vos digo, que sobre todos os servos bens o porá. Não. Em verdade vos digo, se sobre todos os seus bens o porá. Mas se aquele servo disser em seu coração: o meu mestre tarda em vir,
e começar a espancar os criados e criadas, e a comer e beber e a embriagar-se, virá o mestre daquele servo no dia em que ele não espera, e numa hora em que não sabe, e separá-lo-á, ele dará a sua parte com os infiéis. Isso aqui é as pessoas que vão adorar a besta até o fim, né, e que não estão escritos no livro da vida, né, meus irmãos? Né, são aquelas pessoas do religião, são os hipócritas, que é os líderes religiosos, né? Ó, quer ver? Eu vou voltar aqui, ó. Mas se aquele servo disser em seu coração, o meu mestre tarda em vir, né? Começar a espancar os criados, ó, e criadas, e a comer, e a beber, e a embriagar-se, né? Então, isso aqui são os servos maus, né? São pessoas que não querem a verdade, preferem adorar a besta do dragão, e é isso aí, irmão, é simples. Virá o mestre daquele servo no dia em que eu não espera e numa hora que não sabe, e separá-lo-á. Ele dará sua parte com os infiéis. Quem são os infiéis? Satanás e seus anjos. Não, meus irmãos. Então essas pessoas vão entendeu? É simples. Vocês já estão entendendo aí. E vamos para a parte aqui. E o servo que soube a vontade do seu mestre e não se aprontou e nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitas açoutes. Isso aqui, meus irmãos, são as virgens loucas, aquelas que pessoas que vão ficar na tribulação, né? Ó, e o servo que soube a vontade do seu mestre. Qual é a vontade do mestre? Que vigiem, né? Que orar e vigiar e que não perca a fé, o amor, essas coisas. Então esses servos, eles sabem a vontade do nosso mestre, do Messias, e não se aprontou, não se aprontou para o encontro ao casamento, ao encontro à noiva. Eles não se aprontaram, nem fez conforme a sua vontade. Será castigado com muitos açoutes. Isso aqui são as virgens loucas, meus irmãos, porque elas não vigiaram e não foram provadas. Vão ser provadas dentro da tribulação, lembra? Muitos serão purificados, embranquecidos e provados. Mas os que não soube e fez coisas dignas de açoite, como poucos açoutes, será castigado. Dado muito lhe pedirá. Muito e qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se confiou, muito mais se lhe pedirá. Entendeu, meus irmãos? E vamos para a parte aqui do que eu esqueci aqui. Tem que falar um negócio aqui, ó. Quando Pedro fala com ele, ó. Sabeis, porém, portanto, disse Pedro aqui, ó. Disse-lhe Pedro: Mestre, disse estas palavras para nós ou também para todos? Aí o mestre disse: Qual é pois o mordomo fiel e prudente a quem o mestre... Isso aqui é uma das oliveiras, é a que veio por último, meu irmão, né? Veio a primeira, né? Para quem tá ligado aí. Depois veio a segunda, como o nosso irmão a primeira disse, que ele virá um pouquinho antes. Então isso aqui é a segunda, ok, meus irmãos? Claro que a primeira veio e deu um pouquinho de pão e água. A ração, né? Igual está escrito aqui embaixo. E disse-lhe o mestre: Qual é, pois, o mordomo fiel e prudente a quem o mestre pôs sobre os seus servos para lhe dar a tempo a ração? É a palavra. Veio trazer a metade do livro, né? O livro foi aberto. Então a primeira veio, trouxe um pouquinho de pão e água. Depois, um pouquinho antes, veio a segunda e deu também um pouquinho de pão e água, conforme dois irmãos aí falaram aí, comentaram aí. É isso aí mesmo, com certeza, é isso aí mesmo, certíssimo. E aí, o mestre, ele colocou, né, igual tá aqui, ó, e disse-lhe. Aí não precisa falar muito, meu irmão, vocês pensem.
Prudente é quem o mestre pôs sobre os seus servos para lhe dar a tempo a ração. Bem-aventurado aquele servo que o mestre, quando vier, achar fazendo assim, né? Vigiando. Em verdade eu digo que sobre todos os seus bens o porá. Cadê aqui? É aqui que eu quero falar. E disse-lhe... Pera aí, deixa eu dar uma pausa aqui que eu tô meio perdido. Então, meus irmãos, quando fala de vigília aqui, ó, bem-aventurado aqueles servos quais quando o mestre vier achar vigiando. Por isso que eu fiz o penúltimo vídeo lá, dizendo para os irmãos vigiar, vigia, orem, não perca a fé, né? E o amor. Por isso que tem que vigiar. Paulo fala vigiar e orar, e vigia todo instante. O Messias, o Salvador falou, ó, vigia todo instante. O mestre falou, vigiem, vigiem. Orar e vigiar para que não perca, né? Paulo falou, para que não perca a sua coroa. O Messias falou, orar e vigiai. Então, meus irmãos, agora é a hora da vigilância. Aqueles que crê será salvo, aqueles que não crê já está condenado, por não crer no Messias e nos mordomos que ele enviou. No caso aqui foi um mordomo, mas ele enviou os dois. Os dois deram um pouquinho de pão e um pouquinho de água. Ok, meus irmãos? E por isso que eu disse lá que é os 50% de um e 50% de outro. Por quê? Não tem como um só vir trazer todos os 100%. Isso aí é loucura aí que estão falando. Mas, infelizmente, só sabem entenderão. Mas vamos lá. Ó, bem-aventurado... aqui, se vier, aqui, ó. E se vier na segunda vigília... E se vier na terceira vigília, já falando, ó, vigilância. Aqui tá falando, o que é vigília? Vigília é vigiar. Aí aqui fala, se vier na segunda vigília. E se vier na... Pera aí, deixa eu... Tem um negócio aqui, pera aí. Então, meu irmão. Pedro fala, mestre, dizeis essa parábola a nós ou também a todos? É para todos. Porque a parábola é o que? Vigilância. É para todos aqueles que vieram do céu. Por exemplo, os profetas, o Messias e os apóstolos, os 144 mil e as duas oliveiras. Então é para todos. Por isso que Pedro explicou, é para nós ou é para todos? E todas as pessoas. Que a noiva que vai ser convidada ao casamento também. Tem que vigiar, pô. A prova é vigilância. A prova é amor, né? Fé e vigilância. Então é isso aí, meus irmãos. Bem-aventurado aqueles servos quais o mestre vier achar vigiando, né? E se vier na segunda vigília, né? Na segunda vigilância? E se vier na terceira vigilância? Entendeu? Então é isso aí, meus irmãos. Quando os profetas vieram, eles vigiaram. Quando o Messias veio, ele vigiou. E os apóstolos e os dois apóstolos também vigiaram. Né? Seja astuto como a serpente, manso como a pomba. Orai e vigiai também. Eles vigiaram, porque tem que estar atento. Né? Agora vai vir 144 mil homens, mais duas testemunhas também. Ele está falando deles também, vigiai. Né? Então é isso aí, meus irmãos. E agora é a hora de estar vigilante, porque é a hora do laço, entendeu? E quem não tiver vigilante, o laço vai enquadrar ele. Claro, todos vão ser enquadrados, mas se tiver vigilante, vai entender as coisas do Espírito do nosso Pai, vai entender o nosso Pai e nosso Mestre. Bem-aventurado aquele servo a quem o Mestre, quando vier, achar fazendo assim. Assim o quê? Vigiando. Viu como é simples? Aí, mas aquele servo disser em seu coração, o meu mestre tarda em vir, e começar a espancar os criados, e a criada, e a comer e beber e embriagar-se, verá o mestre daquele servo, e no dia que não espera, e numa hora que nem sabe, e separa-o lá, e dará parte com os infiéis. Né? Aqui fala dos anjos caídos, meu irmão.
né? Vai dar parte aquele servo infiel, aquela pessoa que não quis ir ao encontro do noivo, não quis fazer parte do casamento. Ela vai ser lançada, vai dar a parte dela, vai, o seu galardão, lembra lá do galardão? Então, o galardão dela será junto ao galardão dos anjos caídos. Perderá a vida, a regalia, a vida, né? Os anjos caídos vai acontecer isso, vão perder a regalia dessa vida. Aí a parte que eles cabem é o lago de fogo e enxofre. Não é regalia, ali é tormento eterno. E vamos lá, e o servo que soube a vontade do seu mestre e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoutes. Isso aí as virgens loucas. Elas não se aprontou, não colocou as vestes, né? As vestes estão sujas. Aí no caso ela recebeu a veste, mas ela se sujou de novo, né? Ela recebeu o pouquinho de água, um pouquinho de pão, mas começou a se embriagar, né? Começou naquela festa, igual aquela irmã disse, começou ali a beber, a comer demais ali. E aí quando percebeu já estava, perdeu ali o seu óleo, né? O óleo da botija, né? E aí quando a outra vinha vai dar um pouquinho de pão, um pouquinho de água, mas aí tem que ficar atento, ó, né? Vigilantes. Aqui é a parábola da vigilante, da vigilância, né? Tem que estar vigilante, vigiem, ó, né? E o servo que souber a vontade do seu mestre não se aprontou, né? Nem fez conforme a sua vontade, será castigado. Ó. Qual é a vontade do nosso mestre? Então, é simples. Mas o que não soube e fez coisas dignas de açoutes com poucos açoutes será castigado. Isso é aquela. Tem uma vez, duas partes de virgem loucas aí, mas isso aí vocês vão ter que analisar aí, analisem. Tem duas partes de virgem aí de loucas aí. Então, e vamos para essa parte aqui, ó. Mas o que não soube e fez coisas dignas de açoute, com pouco açoute será castigado. E qualquer que muito for dado, muito lhe pedirá. E não quer muito lhe confiou, muito mais lhe pedirá. Então é isso aí, meus irmãos. Deixa eu ver se eu acho aqui o da parte do mordomo aqui, que eu falei lá, né? Não sei se está em Isaías, não, tá lá em Jeremias, não sei. Deixa eu dar uma olhada aqui. Então, meus irmãos, aqui, ó, da parte dos trabalhadores, né? E aproximando a noite, né? Aproximando a hora do encontro ao noivo, na meia-noite, e aproximando-se a noite, diz o mestre da vinha ao seu mordomo. Não está falando aqui a seus mordomos, né? Não é do aqui. Claro que os mordomos aqui é as duas oliveiras, mas aqui está falando de uma. O mestre está falando, e aproximando-se a noite, diz o mestre a vinha. O mestre da vinha, ao seu mordomo, ao seu mordomo. Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos derradeiros até os primeiros. Já falei sobre isso. Então é só para mostrar aí sobre os mordomos, ok, meus irmãos? Que lá fala, aqui fala na parábola da vigilância sobre um mordomo também. E, e aí o mestre deu os seus servos e colocou na, na responsabilidade do mordomo, né? Depois eu volto lá para mostrar. Já até achei, tá até aqui mesmo. E disse o mestre: a qual, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o mestre pôs sobre os seus servos, viu? O mestre pôs sobre os seus servos. O mestre colocou as duas oliveiras, né? E ela tá como, não vou dizer uma simbologia, como eu posso explicar isso? Ela tá como responsabilidade. Os servos estão na responsabilidade desses dois mordomos, ok? Entendeu, meus irmãos? Mas vamos lá. Por isso que o mestre fala, qual é pois, o mordomo fiel e prudente a quem o mestre, pois, ele colocou sobre os seus servos, né, para lhe dar tempo à ração. Né, mostrar essas coisas que está sendo revelado, né? Não, nada é oculto que não seja revelado, né? O livro foi aberto, aí sim, e aí por diante. Eu dizia também. Vamos lá, deixa eu dar uma pausa. Então, meus irmãos, achei aqui o de ajuda aí, achei aqui. Naquele tempo, Jeremias 31, ó, começando, né? Tirar aqui. Naquele tempo diz o Pai, né? Serei o Pai de todas as gerações. Aqui está Israel, está blasfemado. Todas as gerações
e elas serão o meu povo. Assim diz o Pai, o povo que escapou da espada, encontrou graça no deserto, viu? Todo aquele que foi ao encontro do noivo, né? E o povo, todos em geral, que vigiou e orou, né? E foi ao encontro do noivo, escapou da espada, né? Como o profeta Jeremias fala aqui. Assim diz o Pai, o povo que escapou da espada encontrou graça no deserto. Quando eu o fiz descansar. Aqui fala Israel, mas é o povo de Jerusalém. No caso de Jerusalém também é blasfemado. Israel. Aqui está falando do povo da cidade santa. Encontrou graça no deserto e Israel mesmo, né? Quando eu o fizer descansar, né? Aqui há muitos que o Pai me apareceu dizendo: com amor eterno te amei, também com amável benignidade te atraí. Ainda te edificarei e serás edificada, ó Virgem, né? De Israel. Aqui também tá, tudo tá blasfemado. Você já sabe, né, meus irmãos? Mas vamos lá. Ó Virgem de Israel, ainda serás adornada com os teus adufes e sairás com o couro dos que dançam. Ainda plantarás vinha nos montes de Samaria. Os plantadores plantarão e comerão dos seus frutos. Aqui as pessoas lá no lugar preparado, os anjos, né? Já estão lá plantando. Isso aqui já foi profetizado pelo profeta Jeremias. Porque haverá um dia em que gritarão os vigias sobre o monte Efraim. Os vigias aqui é os mordomos, ok, irmão? Mesmo lá que eu mostrei lá atrás, lá. É os mordomos, vigias, viu? Estão vigiando. É, ainda plantarás vinha nos montes de Samaria, plantarão e comerão dos frutos, porque haverá um dia em que gritarão os vigias sobre o monte de Efraim, sobre o monte, sobre o lugar preparado, né? Levantai-vos, e subamos a Sião, lugar preparado, ao Pai do céu, porque assim diz, aqui já é outra coisa, né? Então, meus irmãos, então aqui eu só botei aqui para mostrar sobre os vigias, né? Sobre os mordomos, os vigias, porque haverá um dia em que gritarão os vigias sobre o monte de Efraim, sobre o lugar preparado. Levantai-vos, subamos a Sião, vai ser o grito à meia-noite. E aí os vigias um vai acordar o outro, né? Uma testemunha vai acordar a outra e vai avisar, ó, vamos pessoal, suba ao monte, chegou a hora, né? É, o monte de Sião. Então vamos voltar aqui, meus irmãos, lá de novo. Entendeu, meus irmãos? Então eu mostrei lá, os dois vigia, um vigia acordará o outro, um mordomo acordará o outro. E aqui também, ó, o servo vigilante, aqui é o vigia. Esteja assim, aqui também é uma das oliveiras. Eu vou tirar daqueles, entendeu, meus irmãos? Então é isso aí. Estejam vigilantes, a todo instante, orando e vigiando, no amor de nosso Pai, né? No mandamento, cumprindo. E é isso aí. Só isso que eu tenho para dizer mesmo. Vigiem, meus irmãos. Então, fui. Até mais. Até a próxima. Ah, meus irmãos, esqueci de falar aqui, ó. Eu já falei, mas voltei aqui. E se vier na segunda vigília? E se vier na terceira vigília? Se a segunda e a terceira, a primeira, né? Então, é, então são três, a primeira, a segunda e a terceira vigília. Igual eu disse, veio os profetas no reino do céu naquela época, depois veio o Messias e os 12 apóstolos, são os segundos, né? Apesar que, peraí. Então, irmão, eu fiquei meio perdido aqui, mas achei algo importante. Vamos lá, foi dito, né? Aqui fala de dois, eu falei três, né? Só que eu errei. Vamos lá. Aqui fala de três vigilantes.
Ó, e se vier na segunda vigília? E se vier na terceira vigília do seu mestre, né? O mestre do servo, né? E a primeira? Eu fiquei aqui meio confuso com isso aqui. Porque a primeira vigília, a segunda vigília é a terceira. A primeira vigília eu falei que eram os profetas, né? Realmente, quando os profetas morreram, né? Foram mortos, né? Aí o Messias morreu, mataram ele também, ele ressuscitou e ressuscitou os 24 anciãos e subiu ao céu. Ali é a primeira vigília, certo? Ali é a primeira vigília. Mas aqui diz segunda. Ah, tá. Agora que eu tenho os anjos caídos que não vigiaram lá no reino do céu. Ali é a primeira vigília. É isso aí. E aqui a segunda vigília é os profetas. Ressuscitaram e foram ao céu. Eles foram. Nosso Messias, quando, né, acordou, né, no caso, dormiu, né, mataram ele, ele dormiu, aí ele foi ressuscitado, acordou e ressuscitou, acordou os 24 anciãos, ali eles estavam vigiando, então eles morreram e foram ressuscitados. Então ali é a segunda vigília. E a primeira vigília é lá no reino dos céus, que os anjos caídos não obedeceram, os infiéis, como está escrito aqui, ó, infiéis aqui embaixo. E ali é a primeira vigília, mas o nosso mestre, ele aqui não fala da primeira vigília, ele fala da segunda e da terceira. Então houve a primeira vigília, mas ele não liga e não falou sobre isso. Mas aí veio aqui agora eu consegui entender, né? Que aí eles lá no reino do céu eles não vigiaram, né? Ali era uma vigília também. Eles têm que orar e vigiar e a todo instante, meus irmãos. Seja agora, seja no futuro, tem que estar vigiando. Claro que lá no futuro não vai haver mais pecado. Mas mesmo assim você vai ficar atento, você vai ficar astuto. Mas mesmo assim, não vai precisar, porque o diabo vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, né? Junto com os seus anjos. Então não haverá mais pecado. Mas você vai ficar tranquilo e não precisa, não vai ter mais maldade. Mas mesmo, não vai precisar de vigiar, né, meu irmão? Mas, então é isso. Orar e vigiar a todo instante. Aí lá no reino do céu eles não vigiaram. Os anjos caíram, o Israel lá, né, começou a dar loucura nele, aí não vigiou, e aí caiu por terra. E aí a segunda vigília aos profetas, né? E agora a terceira vigília, né? Não, peraí, vamos dar uma pausa aqui que eu pensei aqui. De novo, meus irmãos, veio agora na mente, eu perdi, eu errei aí de novo sobre o reino do céu lá, ali não é uma vigília, porque ali o mestre já estava no reino do céu, então não era uma vigília. Vigília é quando você está longe do mestre, você está vigiando, orando e vigiando, né? Então vamos lá, vamos concluir logo que a bateria está indo embora. Houve ali os profetas, ali foi a primeira vigília. Os profetas lá, quando eles ressuscitaram, eles andaram vigilante e morreram, foram para o pó da terra, mataram ele, eles foram dormiram e eles ressuscitaram, o mestre veio para eles. Aqui está dizendo, quando o seu mestre vier, bem-aventurado é aquele servo que se encontrar assim, vigiando, né? Que aqui é a parábola da vigilância. Então, aí os profetas, primeira vigília. A segunda vigília, meus irmãos, é agora, antes da tribulação. Os servos estão vigiando. A hora que o mestre vai vir, a hora que a besta vai aparecer, estão vigiando, vigilantes. Essa é a segunda vigilância. E a terceira vigilância, meus irmãos, é quando a última trombeta, a sétima trombeta tocar e nos 1335 dias, quando povo, nações e língua do Messias, né? Todos aqueles os profetas, os profetas não, minto, os 12 apóstolos, todo aquele que esteve na verdade, né, ressuscitado do pó da terra. Aí o mestre veio para aquelas pessoas que estão no pó da terra. Primeiro vai acordar os, os vivos, né, os mortos, vão ressuscitar e vão ao encontro do noivo. E depois vai ser o menino varão, os vivos e os 144 mil. Entendeu? Essa é a terceira vigília. Por isso que aqui não fala da primeira vigília. Agora foi revelado mesmo.
Isso aí. Veja que o mestre só fala ó, é, e se vier na segunda vigília, aqui, ó, no 38, e se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, pois se há a segunda vigília e a terceira vigília, houve a primeira vigília, correto? Então é isso aí, mesmo. Só que a primeira vigília, por que que o mestre não falou sobre a primeira vigília? Porque ela já foi concluída. Então não importa falar mais dela, né? Que é os profetas, 24 profetas já estão no céu. Né? Assim que o Messias morreu no madeiro, mataram ele no madeiro, ele ficou 3 dias lá no túmulo e acordou, ressuscitou. Nisso que ele ressuscitou, ele também ressuscitou os 24 anciãos, que são os profetas, e subiu ao céu. Então essa é a primeira vigília. Por isso que ela já foi concluída a primeira vigília. Então, é por isso que o mestre aqui, ó, em Lucas 12, não falou da primeira vigília. Aqui ele vai da segunda em diante, porque a primeira já foi concluída a profecia, né? Entendeu, meus irmãos? É simples, agora veio a revelação, é isso aí. Obrigado, Pai do céu, obrigado, mestre. E fica aí para vocês aí, irmãos. Porque eu tava perdido aqui. Tava já 80% eu já tava entendendo isso aqui, mas na parte da vigília que eu me confundi todo, mas beleza, agora foi revelado, né, meus irmãos? Aí o mestre fala aqui de segunda vigília e de terceira vigília. Ele não fala de primeira. Aí foi onde eu matutei. Pô, se tem segunda e terceira, tem que haver a primeira. Quando você começa de um, dois, três, quatro, você começa de um. Depois o dois, depois o três. Então, existe a primeira. Foi onde eu pensei e falei com o pai, ué, então tem que ter a primeira. E aí foi onde eu errei também, né? Que a gente somos falhos. Quem dá o entendimento é o Espírito do nosso Pai, né? E aí foi revelado agora. Eu falei que foi lá no reino do céu, lá os anjos caídos, mas Israel, né, ali, mas não foi ele não, ali não é vigília, ali não é vigilância, ali nem precisava disso, porque ali o mestre já estava ali com eles. Aqui diz que o mestre desse servo vai vir, então ele não está presente. Lá no reino do céu ele estava presente, então ali não é uma vigília. Eu errei, eu matutei e pensei, não, tá errado. Falei com o pai em espírito, tá errado, tem alguma coisa errada. Aí o pai testificou, tá errado. Então agora foi revelado mesmo. A primeira vigília já foi concluída, que é os profetas. A segunda vigília vai ser agora, antes da tribulação. É por isso que eu estou fazendo esses vídeos de vigilância, para vocês orar e vigiar. Vigilância, agora é a parábola da vigilância. Aquele que não vigiar, já era. Então é isso aí, meus irmãos. Vou ir que a bateria está indo embora. Vou acabar por aqui. Então já foi concluída aí a parábola da vigilância. Mantenham a fé e a vigilância aí no nosso mestre, meus irmãos. E fé, vigilância, orar e vigiar e mantenha a fé, meus irmãos. E o amor. Até, meus irmãos. Então foi concluída aí. A primeira vigilância foi lá com os profetas. A segunda vigilância agora entrando antes de entrar na tribulação, à meia-noite vai ser a vigilância, a segunda. E a terceira vigilância vai ser lá na última trombeta, quando chegar aos 1385 dias, aí o Messias vem nas nuvens e acorda todo o povo, nações e língua do pó da terra e leva ao céu. Depois vai o menino varão e vai todo mundo, ao encontro do noivo. Ali é a terceira vigilância. No caso, para. É isso aí, meu irmão. Concluído aí, vou terminar que a bateria está indo embora, senão vou perder o vídeo. Até. Fiquem na paz e mantenham-se vigilantes. E com fé e com amor, meu irmão.